Fala, traders! Sejam bem-vindos a esta videoaula. Vamos tratar hoje de abertura de mercado. Nessa videoaula nós vamos entender a parte de análise gráfica e do comportamento para a abertura do mercado, ok? Então, para a gente enfatizar aqui alguns critérios, a gente vai levar em conta esses critérios para a gente desenhar os três cenários prováveis para a abertura, tanto para a alta quanto para a baixa, ok? Então, vamos dar início ao estudo. Começando aí, a gente precisa entender os critérios que a gente tem que identificar para começar a analisar a expectativa da abertura do dia. Então, quais são esses critérios? Esses critérios que a gente deve levar em conta aí para a abertura do dia, a gente precisa identificar a última consolidação, ou seja, aquele último movimento onde o mercado praticamente ali brigou no último momento ou antes do mercado fechar. E a gente precisa encontrar essa última consolidação tanto no tempo menor, ou seja, no gráfico de 1 minuto ou 5, quanto no gráfico maior, de 5 minutos, 15, para a gente conseguir identificar uma região onde a probabilidade é maior do mercado respeitar na abertura. Ou seja, o mercado tende a respeitar aquela região de valor. Aquela consolidação nada mais é que uma região de valor de mercado, onde o mercado teve ali uma briga entre comprados e vendidos, e a partir do rompimento ou do topo daquela briga, ou da mínima daquela briga, o mercado pode pegar uma direção. Então, balizando essa última consolidação, a gente consegue identificar uma direção para o mercado, ok? Então, vamos também identificar aí, marcar o preço de fechamento do dia anterior. Depois, vamos também avaliar o gráfico diário, ou seja, tentar identificar um comportamento do candle de abertura para o dia seguinte, uma probabilidade da abertura. E dentro dessa probabilidade a gente vai desenhar os três cenários possíveis que pode acontecer na abertura, ok? Então vamos lá. Para a gente começar os estudos, a gente não vai começar aqui já direto na prática, identificando o critério, né, dentro do gráfico. Eu vou desenhar para vocês aqui na ferramenta. Então, vamos utilizar aqui o Paint só para enfatizar alguma visão do que a gente tem. Então, vamos imaginar que esse retângulo foi a região onde o mercado consolidou a última consolidação do dia. Então, o preço aqui trabalhou para cima, trabalhou para baixo, voltou, trabalhou em zigue-zague, fez tudo que tinha que fazer e trabalhou aqui. Logo no fechamento do dia, ele terminou por aqui, por exemplo. Ok? Então, vamos imaginar então que aqui foi a zona de valor do mercado, a região onde o mercado mais negociou lotes, ok? Então, o mercado trabalhou aqui, aqui. E a partir daí, identificando essa consolidação, a gente vai marcar esta região do fundo aqui como um suporte importante, essa região do topo aqui como uma resistência importante, e balizar nossa abertura diante dessa faixa de valor de preço. A gente tem aqui uma resistência, a gente tem aqui um suporte importante. A partir daí a gente precisa identificar a região onde o mercado vai abrir. Então, vamos imaginar então que o preço de fechamento do mercado pode ter ocorrido em qualquer região por aqui, dentro dessa consolidação, ou até mesmo fora dela, pode ter fechado aqui, pode ter fechado aqui, não importa a região onde fechou. Porque o que vai nos importar dentro dessa análise é onde o mercado vai abrir. Então, aqui a gente tem uma resistência, a gente tem um suporte. Onde vai ser a abertura? Então, vamos começar aqui a desenhar um movimento, os três possíveis movimentos em caso de uma abertura de alta. Então, vamos imaginar que o mercado abre acima dessa última consolidação, acima dessa zona de valor. Ok? E considerando que o mercado abre acima dessa zona de valor, a gente tem que levar em consideração que a abertura acima, o mercado está nos sinalizando o rompimento daquela região de preço, que provavelmente não ocorreu no dia anterior, mas que está ocorrendo nesse momento na abertura, ok? Então, você entendendo que o mercado abriu com a possibilidade do rompimento daquela resistência, é muito provável que ele tente dar continuidade àquele movimento. Então, qual seria? Então, vamos imaginar que o mercado abre acima dessa consolidação, aqui nessa faixa de preço aqui. Ok? E a partir daí, quais são as três probabilidades de abertura? Então, a primeira probabilidade seria o quê? Um mercado
onde tem aqui uma resistência, tem aqui um suporte e temos aqui a nossa abertura, ok? Lembrando que o preço de fechamento pode ser em qualquer região, pode ser aqui dentro, pode ser abaixo mesmo, não importa o preço de fechamento, a gente só precisa balizar para ver a distância entre o preço de abertura e o preço de fechamento. Qual é a distância desse preço entre a abertura e o fechamento? Porque quanto mais distante, maior foi o impacto entre a abertura e o fechamento do mercado, ok? Então, vamos dar continuidade. Então, vamos imaginar que o mercado abriu aqui nessa faixa de preço e a partir daí, quais são as probabilidades? Abrindo acima dessa consolidação, a primeira probabilidade é que ele já comece o dia subindo. Essa é a primeira probabilidade. A segunda probabilidade é dele abrir, testar aqui essa máxima onde ele abriu acima dela, acima dessa resistência, testar ela como uma região de pullback, segurar como um suporte, ou seja, vai testar essa máxima como um suporte e depois lançar aí uma onda de alta para cima, sinalizando a continuação da alta, ok? O outro cenário possível é ele ter uma abertura e uma queda até o suporte abaixo e reverter rompendo a abertura do dia, dando continuidade à alta, ok? Então esses são os 3 cenários possíveis para a abertura do mercado acima da consolidação. Podemos considerar também aqui um possível cenário onde ele abre e reverte, mas esse não é o nosso caso, ou seja, ele abre caindo e fura tudinho para baixo. Pode isso também ocorrer, mas aqui nós estamos tratando de cenários para alta, ok? Ali seria uma consideração no caso de uma falha de tentativa de alta. E aí a gente pode até mesmo identificar se isso pode ocorrer, dependendo do cenário de notícias, do cenário externo, como uma das cotações do mercado mundial. Coisas que vocês estão vendo nas aulas aí, que vocês vão levar em consideração dentro dessas análises aqui também, ok? Então aqui nós temos 3 cenários prováveis para a abertura do mercado acima da última consolidação. E agora, quais são os 3 cenários possíveis para a abertura do mercado em caso de abrir em baixa? Então, quais são os 3 possíveis cenários? A gente pode ter aqui uma abertura abaixo dessa consolidação, aqui nessa faixa de preço, e o mercado já abrir com impacto forte aí, caindo forte. A gente tem uma outra probabilidade do mercado abrir, subir, testar aqui o fundo desse canal que ele rompeu como resistência, vai testar esse fundo como resistência e a partir do teste falhar a subida e voltar para baixo, ok? Aí ele cai forte para baixo e dá continuidade à tendência de baixa. Ou ele pode também abrir, subir até a resistência mais importante, falhar lá o rompimento dela e voltar aqui rompendo a abertura do dia, ok? E aí dar continuidade à queda. Esses são os 3 possíveis cenários para a baixa. Lembrando que aqui a gente não está entrando na questão operacional, a gente só está enfatizando as probabilidades de abertura. Para quê? Para que a gente tenha um cenário condicional. O que seria um cenário condicional? Cenário condicional é algo que todo trader tem que desenvolver psicologicamente, critérios para operações, ou seja, então ele tem que ter um cenário de expectativa. Se o mercado, o que eu vou fazer se acontecer tal coisa? Então, se o mercado acontecer isso, eu vou fazer isso. Então, você precisa ter uma condição para você operar. Se o mercado abrir, subir, não romper aquela resistência, eu vou entrar na venda, porque o mercado já abriu para baixo da última consolidação e testou ela por debaixo e não subiu. Então, ele provavelmente vai cair. Então, você está tendo uma visão de mercado. Então, em cima dessa visão, você cria a sua expectativa para operar. Aí você coloca lá o seu stop loss, coloca ali o seu objetivo de ganho na operação e entra no trade, ok? Então, para isso que serve a gente ter esses cenários e essas probabilidades. Então, aqui a gente tem os 3 possíveis cenários para abertura em caso de rompimento, ou seja, em caso de abertura abaixo. E lembrando que o preço de fechamento só serve para nós balizar
o distanciamento entre a abertura e o fechamento do dia anterior. Então, o dia anterior se abriu aqui e se o dia anterior fechou aqui e a abertura do dia atual abriu bem lá embaixo, você tem que entender que esse movimento todo aqui, ó, é como se fosse uma baita de uma vela vendedora, né? Uma baita de uma vela negativa. É como se fosse aqui uma pressão forte na venda, onde impulsionou o mercado, né, com tudo para baixo. Então tem que considerar o preço de fechamento, o distanciamento do preço de fechamento ao distanciamento do preço de abertura. Ok? Para você entender qual seria o tamanho dessa vela, o tamanho desse candle. E a partir daí você já consegue identificar a força do mercado com o sentimento do mercado. Porque lembrando que pelo estudo de candles a gente consegue identificar os candles de força, os candles de corpo, candle de menos intensidade. E lembrando que quanto maior o distanciamento, maior é o impacto do mercado. Então, para isso que serve o balizamento de identificar o ponto de preço de fechamento do dia anterior com o preço de abertura do dia atual. Beleza? Então agora nós vamos ao cenário de alta em caso de abertura dentro da consolidação. O que seria isso, né? Então vamos lá. Vamos imaginar então com o mercado aqui os 3 condições de abertura de alta em caso o mercado abre dentro da consolidação. Então vamos imaginar que aqui foi a abertura dentro dessa faixa de retângulo, dentro dessa consolidação. O mercado pode abrir e subir praticamente de uma vez, romper esse topo aqui, pode dar uma enroscadinha e continuar. Ou ele pode fazer o quê? Cair, testar esse fundo e subir forte para cima aqui, rompendo a máxima anterior. Outro critério, o mercado pode abrir, testar essa máxima, segurar aqui e romper. Esses são 3 possíveis cenários de abertura dentro da consolidação para alta. Então você praticamente desenhando esses cenários, você já tem já ali na sua cabeça o que fazer se acontecer isso, o que fazer se acontecer aquilo, o que fazer se não acontecer nada disso. Então você está preparado para operar, você está apto, você tem um planejamento de trading, tem uma disciplina de esperar algum cenário acontecer e você aproveitar do movimento. Ok? Então só lembrando novamente, aqui a gente está desenhando cenários possíveis para que a gente possa operar. E depois a gente vai entender como operar essas aberturas de mercado. Então aqui os 3 cenários para alta com abertura dentro da consolidação. Ah, mas vamos imaginar então que o preço de fechamento foi abaixo e abriu aqui. Então você tem que entender que aqui houve um impacto, né? Houve um impacto de diferença de preço, ou seja, o mercado subiu forte do fechamento do dia anterior para a abertura do dia de hoje. Mesmo que ele abriu dentro de uma consolidação, ele teve uma força positiva pressionando a alta ali. Ou seja, acabou havendo um rompimento falso. Em caso do mercado, por exemplo, abrir acima, fechar acima e abrir aqui, a gente tem que entender que houve aqui uma pressão vendedora entre esse distanciamento fechamento para abertura. Porém, se ele abriu forte para cima, abriu e puxou forte para cima, você tem que considerar a continuidade da alta, ok? Em caso de abertura dentro da consolidação aqui e o fechamento dentro da consolidação, é muito provável que o mercado possa trabalhar aí dentro de uma congestão, possa fazer algum desses cenários ou pode abrir caindo, testar aqui, trabalhar suportes e resistências. Então aqui são os 3 possíveis cenários para abertura dos 3 possíveis cenários de alta para abertura dentro da consolidação. E quais são os 3 possíveis cenários para abertura dentro da consolidação para queda? Então o mercado tem a possibilidade aí de abrir aqui dentro dessa consolidação, descer direto aí, rasgando, perdendo esse suporte aqui, que é o fundo desse retângulo. Ou o mercado pode simplesmente abrir, ir até aquela máxima, falhar o rompimento e descer forte aí para baixo, dando continuidade à queda. Ou simplesmente o mercado pode cair, segurar um pouco e logo romper para baixo. Esses são os possíveis cenários
para abertura dentro da consolidação e queda, ok? Então aqui a gente tem 3 cenários para baixo. Então lembrando que dentro desses 3 cenários a gente já desenha, já baliza aqui as nossas expectativas para operar. Então aqui a gente passou o quê? Então quais foram os cenários que a gente estudou aqui? Só para a gente relembrar praticamente essa explicação bem rápida, só para vocês desenhar na cabeça algumas expectativas. Se vocês perderam um pouco, já não conseguiram entender direito, vocês voltam novamente o vídeo, avalie novamente esses estudos, desenha numa folha, num caderno e começa a observar todos os dias as aberturas de mercado. Tente pegar pelo menos aí uma semana de abertura só para vocês verem praticamente como foi o comportamento da abertura. Então o que a gente estudou aqui? O que a gente passou? O que a gente avaliou? Então a gente estudou os 3 cenários, ok? Desculpe pela escrita, eu não vou colocar os acentos aqui para escrever mais rápido. Então os 3 cenários onde abriu acima da consolidação e puxou alta. Ok? Então a gente estudou aqui os 3 cenários com abertura acima da consolidação e puxou alta, ou seja, continuidade da alta. Estudamos também os 3 cenários onde abriu abaixo da consolidação e puxou queda. Os 3 cenários para queda com abertura dentro da consolidação e os 3 cenários para alta com a abertura dentro da consolidação, ok? Então a gente tem aqui o que? A gente teve 3 cenários em caso onde o mercado abriu acima da consolidação e puxou a alta, ou seja, deu continuidade à alta. A gente teve 3 cenários onde o mercado abriu abaixo da consolidação e puxou a queda, ou seja, dando continuidade à queda. Então, qual foi o primeiro cenário? Os 3 primeiros cenários é da abertura acima, os outros 3 cenários da abertura abaixo e continua na queda, o da cima continua na alta. Depois, os 3 cenários onde abriu dentro da consolidação e caiu, dentro da consolidação e subiu. Então, desenhando isso no psicológico, entendendo esses comportamentos, vocês já têm aí a visão sobre expectativa de abertura para o mercado, ok? Lembrando aí que essas são simplesmente probabilidades. Eu utilizo esses 3 cenários como movimentos possíveis, são para mim, dentro da minha visão já de trader, atuando já dentro dessa estratégia, eu entendo que essas são as 3 probabilidades possíveis de maior alta taxa de acerto para abertura. Lembrando que a gente depende, todo resultado eficiente a longo prazo tem que ser seguido com disciplina, tem que levar em consideração, tem momentos que a gente precisa entender o comportamento do mercado, ver as mudanças, tem épocas que o mercado está muito volátil, já abre caindo muito, tem movimentos de semanas e meses que o mercado começa a abrir caindo pouco, subindo pouco, e você tem que entender o quanto o mercado está te dando, ok? Mas lembrando novamente que essa videoaula foi só para rabiscar na mente de vocês como que vocês podem criar expectativas aí para abertura. Se vocês tiverem alguma dúvida, volte no começo da videoaula, volte o vídeo, assista novamente, desenhe numa folha esses desenhos, tente criar aí essas imagens na cabeça de vocês, porque são em cima delas que vocês desenham cenários condicionais para operar, ok? E aqui no gráfico, só para a gente dar uma desenhada na prática, vamos imaginar aqui um cenário aqui, né, onde a gente pode identificar. Eu estou com um gráfico aqui de 2 minutos, então só para a gente, vamos imaginar aqui, aqui esse risquinho é o preço de fechamento do dia anterior, ok? Aqui eu vou marcar
a consolidação menor. Aqui a gente teve uma última faixa de consolidação menor. Foi esse caixote. E aqui a gente tem uma consolidação maior. Ou seja, onde o mercado trabalha, vou puxar aqui nesse fundo. Por que aqui nesse fundo? Porque aqui passou por uma vez, duas, passou 3 aqui, passou 4 aqui, ok? Então o que a gente tem? A gente tem uma consolidação menor, ficou meio ruim aqui, duas cores, eu vou mudar uma cor da outra. Vamos mudar a cor aqui só para ficar mais visual para a gente. Então vou colocar uma cor aqui em vermelho, consolidação menor, ok? Opa, não preencheu. Aí. Então aqui a gente tem a consolidação menor e aqui a gente tem a consolidação maior em azul, ok? Então, aqui foi o preço de fechamento. A abertura abriu muito próximo ao fechamento do dia anterior. Então foi um impacto bem de leve, mas logo o mercado abriu. O que ele fez? Qual foi esse cenário aqui? O que o mercado fez? Ele abriu abaixo da consolidação. Então foi o cenário onde o mercado abriu abaixo da consolidação. Subiu no primeiro início. Ó, pode ver que a vela deixou um pavio aqui. Então ele subiu no primeiro movimento, subiu aqui e logo fez o quê? Caiu. Olha lá. E testou o quê? Testou o suporte, ó, o suporte da consolidação, testou o fundo. Aí novamente que o mercado voltou, testou o topo, consolidou. O mercado criou um canal de consolidação, até que lá na frente ele rompeu para cima. Mas dentro da lógica, observe bem, né? O mercado, a hora que ele testou essa última consolidação menor, ele respeitou ela como resistência. Poderíamos ter arriscado uma venda nessa região aqui, ó, do 850. Olha só que venda bonita. O mercado caiu praticamente aí 200 pontos. Já é o ganho da abertura. Praticamente a gente busca 100, 150, no máximo aí 200 pontos num trade de abertura. Agora, quando o mercado tem alto impacto, a gente até consegue carregar o trade, caso ele tivesse rompido com força para baixo aqui desse fundo, fechado uma vela aqui embaixo, a gente poderia ter dado continuidade ao trade, tentando pegar aí mais de 200, 300 pontos aí no trade. Tem buscando até 500, 600 pontos. Mas como o mercado respeitou o fundo, você tem que sair fora da operação, matar o trade, ou entra, faz parcial 100 pontos, o outro restante você deixa no 0 a 0 caso o mercado volte. Ok? Então aqui a gente teve uma abertura, onde o mercado abriu abaixo da consolidação menor e dentro da consolidação maior. Pode ver que o mercado consolidou dentro dessa consolidação maior, mas para a abertura, o nosso trade mesmo de abertura foi simples. O mercado testou a consolidação menor, não rompeu, era venda. Esses cenários têm que ser rápidos. Vamos pegar o dia anterior, vamos ver como foi a abertura do dia anterior. Aí mais uma abertura interessante, né? A gente consegue tirar um pouco o zoom. Última consolidação que a gente considera aqui essa faixa de preço, ok? Então a gente tem essa faixa de preço como a última consolidação. A gente teve aqui uma puxada e o mercado, olha só que coisa interessante. Vamos puxar o zoom aqui. Então a gente já sabe que aqui foi a última consolidação do dia, a última consolidação menor. A gente tem que identificar mais ou menos por onde o mercado brigou, foi essa região aqui, ó. Mas por que você está identificando essa região como região de última consolidação menor? Porque se percebe onde barras vieram com amplitude menores, ok? Olha só que coisa, o mercado consolidou aqui nessa faixa de preço. Então se eu considerar a partir daqui até essa região aqui, eu tenho esse retângulo aqui como um todo, um movimento onde o mercado brigou. Quando passou para cima, ele deslizou fácil. Quando passou para baixo, ó, deslizou fácil quando ele passou aqui. O fechamento, ó, foi esse risquinho aqui, ó, fechamento do dia anterior. Então, ok, sabendo isso, tenho que esperar a minha abertura. O que o mercado fez? O mercado abriu bem acima da consolidação e acima da consolidação menor. De imediato, acionou a primeira compra, né? Porque o mercado já abriu puxando para cima, então a gente tinha um objetivo aqui no rompimento dessa máxima, que se encontra no 160. Para quem conseguiu pegar uma compra na região aqui de 40, 50, 60, o mercado ainda deu possibilidade. Ó, essa vela aqui subiu até o 200. Então, para quem conseguiu pegar aqui no 50, no 60, no meio do caminho, na subida, já conseguiu pegar mais de 100 pontos. Já dava para ter feito o trade de 100 pontos, trazido para o 0 a 0,
matar dessa primeira operação. Quando o mercado voltou com força, testou aqui, ó, lá. Então, qual que foi essa abertura? O mercado abriu, vamos desconsiderar só a subida. A gente conseguiu fazer esse trade, mas quando o mercado voltou aqui, você tem que avaliar essa faixa de preço aqui, ó, como resistência. É como um suporte, ok? Então, se o mercado respeitar essas regiões aqui como suporte, não perder o fundo, não passar vazado aqui, pode ter certeza absoluta que o mercado vai novamente subir uma alta. Então, dava novamente para ter pego uma compra por aqui, com stop aqui nesse fundo, e acreditado aí numa tentativa de subida para cima. Só esse movimento aqui já foi mais um trade aí que dava para a gente ter feito mais 100 pontos. Uma compra na região, por exemplo, que pegasse aqui na região de 750 para cima desse, a hora que o mercado trabalhou para cima aqui, ó, 750, 760, o mercado veio aonde? Lá no bola, praticamente lá no 995, ó, quase no bola. Deu o quê? Mais de 200 pontos nessa operação novamente. E aí você já fez seu trade de abertura, fez uma e duas operações, simples assim. E aí novamente, por que que a gente consegue manter a performance? A gente consegue manter a performance porque a gente tem que manter a disciplina. Então qual seria a disciplina? A abertura foi para cima, começou a subir, pode tentar pagar uma compra, acreditando no rompimento do topo anterior. Regra da aulinha lá, da aula de tendência, regra dos 90%, 80%. Tendência de alta, o topo anterior vai ser rompido 80%, 90% do tempo. Então o mercado já começou a subir, faz a compra acreditando no rompimento do topo, mata o trade lá logo na abertura, acabou sua operação, está fora. Se o mercado voltar, te der mais um cenário condicional de operação na abertura, você novamente faz essa operação, compra, stop, mercado sobe, lindo, perfeito, ok? Vamos ver aqui um terceiro exemplozinho. Aqui, um exemplo bem bacana. O que o mercado fez? Última consolidação. Opa, olha só que bacana, última consolidação. Consolidação maior, onde está o range de briga maior? Está aqui, ó. Por quê? Observe, um topo, dois topos, três topos, depois fundo, fundo, fundo. Então aqui foi a briga maior, ok? Aí nós vamos considerar o quê? Preço de fechamento. Olha onde fechou. Esse risquinho aqui é o nosso preço de fechamento. O mercado abriu aonde? Abriu aqui. O que o mercado fez logo de início? Ele abriu, veio para baixo, não conseguiu trabalhar abaixo dessa região aqui de consolidação. Então aqui para a gente é um suporte. Logo, ó, 715 foi até 855. Praticamente quem conseguiu comprar por aqui, ou por aqui mesmo, deu para pegar 100 pontinhos para cima. O mercado caiu novamente, segurou aqui, formou um martelinho bonito aqui, um candlezinho. Não foi um martelo dos mais lindos, mas ó, dava para ter feito essa compra, com stop na mínima desse martelo, acreditando que o mercado não vai perder esse suporte. Novamente uma compra, ó, e essa compra aqui, onde rompeu a cabeça desse candle, ou seja, esse candle aqui, ó, esse candle. Rompeu para cima dele, a cabeça dele, o preço passou 5 pontos, 10 pontos para cima, compra, stop aonde? Na mínima desse candle. Acreditando que o mercado pode fazer o quê? Romper esse topo anterior. Objetivo por operação, tentar buscar de 50 a 100 pontos, ou até 200 pontos na operação. Faz parcial, se você estiver operando mais de um contrato, operando 5, faz parcial. Carrega o trade, tenta ir com o trade até romper a máxima lá. O nosso objetivo é o rompimento da máxima anterior. Por quê? A gente está no mercado onde está fazendo topos e fundos ascendentes, lá na regra das operações de tendência. Ok? E aqui, ó, para quem conseguiu pegar uma comprinha aqui, pegou os primeiros 100 pontinhos rapidinho aqui. Se não pegou ali, deu a segunda oportunidade quando o mercado fez abertura acima da consolidação, testou lá o fundo e subiu. Lembra da regrinha das aberturas? Então, tá aqui. O mercado veio, testou, subiu para cima. Quantos pontos dava para a gente ter feito nessa compra? Ó, a gente teria pego uma compra no 690. O mercado, ó, chegou a subir até aqui antes de corrigir. Deu 935. 935 para 695 da nossa entrada praticamente, 690, 695. Quantos pontos a gente já pegou aqui? Mais
de 200 pontos novamente. E é isso que a gente faz. É operar pouco, com qualidade, com visão, com cenário condicional, tendo condições para operar. E assim a gente consegue manter performance, bater a meta logo no começo do dia, parar, vai descansar. Nossa, mas... E aí você tem que vencer a si próprio, porque para vencer o mercado você tem que vencer a si próprio. Porque se você consegue bater sua meta na abertura, não tem para que você ficar o dia todo querendo operar todos os movimentos de mercado. O problema do trader é esse, a ansiedade. Nossa, depois eu parei de operar, ó, só operei a abertura, depois teve um movimento, derreteu 1000 pontos. Tá, mas você é um trader especialista, você tem que ser bom no que você faz, você tem que ser bom na sua estratégia. Se você é bom em ganhar dinheiro em abertura de mercado, é só ali que você realmente vai se tornar um especialista. Não que isso impeça você de dar uma operação no meio do dia ou além, ok? Mas você tem que saber onde você é especialista. Se você é especialista em operar aberturas, tem que saber que é ali que você ganha dinheiro, ali que você pode operar um lote grande, ali você pode bater sua meta do dia e ficar sossegado. Aí se você quiser operar depois no final do dia, você reduz a sua mão, ou se você quiser operar no meio do dia mesmo, você reduz a sua mão, tenta pegar uns trades um pouco mais direcional. Mas lembrando que você tem que se tornar especialista em alguma coisa, ok? Então fica aí alguns exemplos para você de abertura, estude aí, pegue um gráfico, reveja aí esses estudos para abertura e tente aí desenhar alguns cenários, tente acompanhar o mercado nos próximos dias e tente ver como que vocês vão dentro da performance. Olha aqui que coisa incrível, né? Mais um exemplo, né? Ó, consolidação maior aqui. Ó, olha só essa consolidação maior. Observe isso daqui. Onde que o mercado abriu? Onde o mercado fechou? O mercado fechou aqui nessa esquina. Onde o mercado abriu? Abriu aqui. O que o mercado fez? Testou o fundo aqui, fez o pavio, testou aqui como mínima. Não rompeu para baixo, voltou para cima, é compra. Pode comprar, por quê? Porque respeitou o fundo. Lembra da regra? Abertura dentro da consolidação e não perder a mínima? Então, mercado abre, cai e volta a subir. Então, mercado abriu, segurou no fundo, compra. Compra e sobe com o mercado. Então, espero que vocês tenham entendido a questão aqui dos cenários condicionais, os 3 cenários possíveis para abertura de mercado. E, novamente, se vocês tiverem dúvida, volta à videoaula. E aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais.